Meus amigos, é o seguinte, tá? Não estranhem isso daqui, mas realmente eu tô tendo que repostar esse vídeo que eu postei ontem dos vazamentos da sexta temporada de Cobra Kai. Por quê? Porque a Sony derrubou o vídeo de ontem, cara. A Sony simplesmente deu direitos autorais e eu tive que remover o vídeo. Eu tive que reeditar ele, tive que retirar as cenas, colocar mais imagens, dar uma camuflada. E eu tô repostando aqui pra vocês poderem ver esse vídeo com esses vazamentos, sendo que o vídeo já tava indo bem ontem. Então desde já eu peço desculpas pra vocês e pra vocês darem essa força aqui nesse vídeo, tá? Só lembrando que no final vai ter o complemento com o restante dos vazamentos que eu prometi a vocês, porque eu só comentei sobre os 6 primeiros minutos e ainda restam 2 minutos de vazamentos daquela cena. Então aproveitem aí. Beleza. Meus amigos, simplesmente alguém vai ser demitido agora da Netflix, porque conseguiram vazar os 6 primeiros minutos do 11º episódio da parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. Vazaram o início da sexta temporada. Que isso, velho? Tipo, não era pra isso ter acontecido agora. A Netflix iria liberar esses 6 primeiros minutos, porém não agora, mas conseguiram de alguma forma. Como é que é? E nesse vídeo nós finalmente vamos descobrir como que o Silver vai convencer o Gunter a retornar com o Sekai Taikai. Temos o enterro do Kon lá na Coreia, aí salta um mês no tempo, aí temos o Daniel na concessionária, temos o Rob com problemas na escola e o Johnny tendo que ir resolver. E tudo isso junto com muitas outras cenas que quase que confirmam as nossas teorias que o Geek vem trazendo para vocês ao longo das semanas e dos meses. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. A análise completa dos primeiros minutos da parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. Eu acho que esse é o maior vazamento que eu já trouxe aqui nesse canal, cara. Eu acho que em termos de escopo não teve nada maior do que isso, gente. Vazou os 6 primeiros minutos. Hello my friends geek, na voz e segundo os 6 primeiros minutos da parte 3 da sexta temporada, que corresponde ao 11º episódio da sexta temporada, vai continuar justamente de onde parou, né? Que inclusive eu disse pra vocês há muito tempo atrás que não era nem vazamento, era teoria minha e que no final tava certo, que é justamente com o enterro do Kon, sabe? As consequências da morte do Kon, e a gente vai ver isso. Meio dramático, não é? Afinal, a cena começa com o Chris amolando a faca, né, que matou o Kon, que é o Django, e ele pergunta pra Sensei Kim se está na hora, e ela diz que em breve. Então corta e temos o caixão do Kon com o kimono do Cobra Kai Coreia que ele utilizou no Sekai Taikai, sendo que ao lado tinha também a faixa de capitão dele do Sekai Taikai. Então Chris pergunta a Sensei Kim sobre a família do Kon e ela responde que o garoto simplesmente não tinha. A única família dele era o dojo, no qual ele foi criado desde criança. E com isso o Chris disse que a culpa disso tudo que aconteceu era dele e a Sensei Kim disse que na verdade a culpa era de todos, né? E eu, de verdade, eu tô muito curioso para ver as consequências da morte do Kon, né? A conta vai sobrar para quem? Vai ser mais pro Chris? Vai ter um pouco pra Sensei Kim? Pro Terry Silver? A gente vai ver aqui agora. Beleza. E eu também tô curioso pra ver como que o Chris ele vai lidar com essa perda, né? Porque querendo ou não, foi a faca dele que atravessou um adolescente. O Chris é o responsável direto pela morte de um adolescente. E pra alguém tão traumatizado quanto o Chris, isso adiciona uma camada a mais na mente perturbada desse cara, né? E com isso, a Sensei Kim disse que em breve eles terão as consequências da morte do Kon, se referindo ao Mestre Kim, que por fim aparece no funeral. E isso também faz total sentido, tá, gente? Porque o dojo Cobra Kai Coreia, que a gente viu lá no Sekai Taikai, sob direção do Chris e da Sensei Kim, não é deles dois. Esse dojo não pertence ao Chris. Esse dojo é do Mestre Kim Sun-Young. Se a gente lembrar lá no início da sexta temporada, o Chris ele teve que pedir permissão ao Mestre Kim para poder liderar o dojo dele e representá-lo no torneio mundial de karatê. O dojo não é do Chris, é do mestre lá. E querendo ou não, um dos alunos do mestre acabou de bater as botas e a culpa principal foi do Chris. Então ele vai ter as consequências, com certeza. O mestre vai fazer alguma coisa com aqueles dois, velho, não tem como. E lembrando também que a Sensei Kim é neta do Mestre Kim Sun-Young, então esses dois vão sofrer de alguma forma, velho. Tem razão. Então a cerimônia de despedida do Kon começa, os meninos carregam o caixão dele e o Mestre Kim simplesmente ordena que eles cremem o corpo do Kon, velho. Cara, que cena pesada, né? Assim, eu que vivia dizendo que Cobra Kai pegava leve demais com esses adolescentes, simplesmente vivemos pra ver um jovem sendo cremado em Cobra Kai. Quer dizer, uma série que era sobre karatê pra toda a família simplesmente tá enterrando um adolescente, tá cremando, sabe, na nossa frente. Isso daí só prova a maturidade da série que adquiriu ao longo dos anos, né? Porque se essa cena fosse na primeira temporada, ela jamais teria acontecido. Porém, com o passar dos anos, com a maturidade dos personagens e da própria história de Cobra Kai, esse tipo de cena pesada, ela é necessária e ela é cabível nesse momento. E é até de se aplaudir a coragem que o roteiro teve de realmente dar fim a um dos adolescentes, né? E de forma tão trágica. Ou seja, isso mostra que mais ninguém nessa série está imune. Qualquer um em Cobra Kai agora pode ir de arrasto pra cima.
cima, né? Pode ser o Chris, o Silver, o Daniel, qualquer um pode ir de arraste, cara. E eu já adianto aqui pra vocês um pequeno spoiler, tá? Talvez aconteça. Talvez mais personagens vão de arraste pra cima no final dessa sexta temporada, mas eu não vou falar nada, não vou revelar, enfim. Pra quem já acompanha os vídeos de vazamentos aqui do Tio Geek, sabe do que eu tô falando. E com isso temos um salto no tempo, olha só, um salto de um mês, ou seja, parece que esse funeral do Kwon é alguns dias, ou então dia seguinte após o Sekai Taikai, e aí um mês depois é que realmente tem os eventos do início da parte 3, temos o Rob juntamente com o Johnny, né, e os pais dele na escola, com a diretora dizendo que vai ser difícil pro Rob se formar a partir de agora. Isso não é verdade. Ela diz que eles podem falar sobre o ano que vem, mas a faculdade certamente não vai rolar pro Rob por agora, né? E com isso a Carmen pergunta à diretora se o Rob poderia fazer um curso extra para poder conseguir as notas suficientes, né? Mas a diretora diz que talvez ele consiga, porém a carga de matérias para estudar vai ser muito grande pro garoto, né? Só que aí o namorado da Shannon, né, a mãe do Rob, simplesmente disse que para garotos espertos como o Rob sempre tem um jeitinho de acelerar o processo. Ou seja, basicamente o namorado da Shannon, né, que é muito rico, ele deve ter muita grana, ele subornou a diretora. É basicamente assim, ó, vou lhe dar uma graninha, você passa aí o menino de ano, vai pra faculdade, não sei o que, e tá tudo certo. Só que aí a Shannon interrompeu e disse que não, nada disso, e a gente vai fazer o possível pra ajudar o Rob nesse momento. Mas o cara queria subornar a diretora, velho. Que porcaria é essa? Só que a diretora foi curta e reta, né? Ela disse que o Rob, enquanto atleta, jamais será um profissional. Ela disse que podemos apoiar o Rob sendo honesto e sem vergonha. E a diretora até disse que já sonhou em viver do rock um dia, né? Dando a entender que ela gostava muito de rock. Então o Johnny interrompe dizendo que o Rob quase foi campeão mundial de karatê, e a diretora disse que ela também era muito boa no rock na juventude, assim como o Rob era bom no karatê. Aí o Johnny se estressa, ele quase parte pra cima daquela mulher, daquela diretora, e a galera teve que conter o Johnny, né? Porque senão ele ia fazer uma loucura ali naquele momento. E com isso a diretora disse que o Rob pode até tentar utilizar essa experiência que ele teve no Sekai Taikai para tentar entrar em uma universidade tradicional. Porém, muitas pessoas nessa situação consideram escolas técnicas e outros caminhos alternativos mais eficazes. Ou seja, ela está tirando todas as esperanças do Rob de ter um sucesso acadêmico, velho. Então ela diz pro Rob manter a mente aberta e tentar imaginar uma vida, um mundo, um horizonte pro Rob mais à frente sem o karatê, sem um karatê na vida dele. E é nesse momento que o Rob ele pega alguns panfletos, incluindo do MIT, né, que é a faculdade que os meninos vão, Dimitri, Falcão, etc. E ele pega um dos panfletos, aí a diretora diz isso, né, pra imaginar a vida dele sem um karatê. E o Rob, ele simplesmente se depara com um panfleto do faz tudo do Johnny. Vocês lembram lá da primeira temporada, no início, qual era o emprego do Johnny? Era um faz tudo. Ele consertava as coisas, pintava casas, era um faz tudo. Ou seja, é uma indireta, né, dizendo pro Rob que, pô, aí ó, sem karatê, sua vida pode ser igual a como era do seu pai antigamente. Então, estude. Claro que não tem nenhum demérito em você ser um faz-tudo, ser um cara que pinta a casa ou algo do tipo, né? Isso daí foi mais uma analogia com a vida miserável, entre aspas, que o Johnny tinha lá no início, porque o Johnny não gostava do emprego dele. Não é que é desmerecendo, mas o Johnny não gostava. Ele não gostava de ser um faz-tudo, de ir na casa das pessoas, dos outros tratarem ele mal, e a diretora basicamente diz o seguinte, ó, se você não estudar e não se capacitar a partir de agora, você vai ter o mesmo destino que teve seu pai. E a gente viu como era a vida miserável do Johnny lá no início, né? Tudo pra você é um desastre. Agora, outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muitas cenas ainda pra ver aqui, cenas vazadas, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia maruta sobre Cobra Kai, eu tô postando conteúdos exclusivos por lá também, faz tudo isso, que é nóis. Não. E com isso, corta pra uma cena na concessionária dos Larusso e o Anosh e o Luis, eles se perguntam se esse lance de Barcelona realmente aconteceu, né? Eles dizem que tem algo de errado com o Daniel, algo psicológico. Então eles dizem que o Daniel viu um adolescente morrer e foi ele quem virou o corpo. Isso vai de encontro com os vazamentos que eu venho dizendo pra vocês há muito tempo, né? E cuidado que aqui agora vai um pequeno spoiler, tá? Do que vai acontecer na parte 3 envolvendo o Daniel. Se vocês não quiserem ouvir, é só pular essa parte do vídeo. Mas segundo os vazamentos, vai ter um momento em que o Daniel ele simplesmente vai desistir do karatê. Na certa vai acontecer alguma outra tragédia, que eu já imagino qual seja, que deve ser o Rob, né, quebrando o joelho, mais uma tragédia envolvendo um adolescente, e o Daniel não vai mais querer saber de karatê, de violência, de sanguinolência, ele vai desistir do karatê, porque ele já tá abalado psicologicamente. Aí quando o Rob quebrar o joelho, vai ser a gota d'água pro Daniel. Ah, fala sério. Então o Lois, ele não acredita que foi o Daniel quem virou o corpo do Kwon e pergunta se o garoto era uma panqueca fazendo uma piada sem graça, né? Então o Daniel se aproxima e eles perguntam se o Daniel gostaria que
eles pegassem um Bullseye, porque o Daniel aparentemente tinha acabado de fechar um negócio com um cliente, né? E como sabemos, todo cliente na Larusso Alto ganha um Bullseye de presente quando eles fecham uma venda. Porém, o Daniel, ele rejeitou. Ele disse que a partir de agora eles não irão mais presentear os clientes com os Bullseyes. Então, Daniel pede para os dois se movimentarem porque a festa de aniversário é em 2 dias. O Daniel não especificou que festa de aniversário era essa, mas acredito eu que seja o aniversário da concessionária, né? Então, o Daniel diz que eles são seus parceiros e que eles são os responsáveis pela decoração da festa, como nos velhos tempos, né? Então, o Lois perguntou se os velhos tempos era quando eles pintavam outdoors dos verdadeiros novatos, né? Ou seja, isso prova que o Daniel, ele realmente aos poucos, lentamente, tá começando a se afastar do karatê, né? Porque, cara, pro Daniel rejeitar uma Bullseye, pra ele chegar pros caras e dizer, ó, acabou esse negócio de Bullseye, a gente não vai dar mais essa planta pra mais ninguém, eu quero me afastar aos poucos do karatê, não quero ter mais nenhum tipo de envolvimento com karatê, com Miyagi, eu tô abalado psicologicamente. Daniel não tá legal da cabeça, velho. Meio dramático, não é? Então Daniel se encontra com a Amanda na concessionária e diz que o cara pra quem ele acabou de vender um carro trabalhava na UCLA, que é uma universidade, e que diz que a Samantha tem ótimas chances de entrar. Ou seja, parece que após o Sekai Taikai a galera voltou à realidade, né? Nada de karatê, né, de competições, torneios, todo mundo de volta à escola, aos trabalhos e vida que segue. Só que mal sabem eles que em breve o Terry Silver vai se encontrar com o Gunther e o Sekai Taikai estará de volta. Mas daqui a pouco a gente chega nessa cena aí. Como é que é? Então a Amanda diz pra dar um desconto, né, pro cara da universidade, mas o Daniel disse que não precisa facilitar as coisas pra Samantha. Afinal, a Sen é inteligente, a faculdade é perto de casa e está tudo certo. Só que a frase que o Daniel diz a seguir para Amanda nessa cena é que é reveladora demais, assim, mata a charada. O Daniel simplesmente chega pra Amanda e diz o seguinte: neste momento nós estamos seguros e felizes. Cara, isso diz tudo. Tem razão. Vocês lembram lá no início da 6ª temporada, logo no primeiro episódio, quando o Daniel prometeu pra Amanda que após o Sekai Taikai ele iria se aposentar do karatê, que ele não teria mais nenhum tipo de envolvimento com karatê, com Miyagi-Do, com Brokai ou algo do tipo? Então, agora é hora dele cumprir a promessa, né? Eu acho que a Amanda vai apertar ele ali, tipo, ó, você me prometeu lá atrás que após o Sekai Taikai você não iria ter mais nenhum envolvimento com karatê. E de fato o Sekai Taikai acabou. Então o Daniel vai ter que cumprir com a sua palavra. Então ele já tá afastando os Bullseyes, não quer mais saber de karatê, nada que envolva karatê. Isso não é verdade. Sendo que psicologicamente o Daniel ele ainda tá muito perturbado com o que ele viu com o Kon. Cara, o Daniel ele virou o corpo do Kon, gente. Assim, é pesado demais, cara. É o que eu disse, se Cobra Kai existisse psicólogo, talvez muitos desses problemas teriam sido evitados. Os caras são raiz demais, mano. E com isso, o Anoshi diz que tem algo muito errado com o Daniel, e eu concordo, né? Esse cara não tá bem da cabeça depois dos acontecimentos de Barcelona. E com isso, corta a cena pra algum lugar paradisíaco, onde temos o Gunther, né, um dos apresentadores do Sekai Taikai, recebendo uma massagem quando de repente aparece o Terry Silver na frente dele. Esse Silver também parece o Batman, né? Ele do nada tá em todo lugar, a todo momento, a qualquer custo. Que é isso, mano? O cara vive nas sombras. É o Cavaleiro das Trevas, só pode. Parece uma loucura só de pensar nisso. E com isso, o Gunther disse que não convidou o Terry Silver e que ele não queria ser encontrado. Ou seja, parece que o Gunther também quer fugir do que aconteceu em Barcelona, né? E com isso, temos uma grande revelação. O Silver disse que o Gunther já foi campeão de karatê uma vez e que os lutadores encaram seus problemas. Ou seja, parece que o Gunther realmente está fugindo das consequências do que aconteceu lá, né? Então, o Gunther disse que o Silver viajou de longe para poder provar seu ponto. E o Silver disse que o Sekai Taikai tem chamado muita atenção. E o Silver também mencionou que não existe publicidade ruim nisso. Então, o Gunther disse que foi ele o responsável pelo circo que aconteceu em Barcelona. Então, ele disse que ele não é palhaço, mas que o Silver é. Então, o Silver pergunta se o Gunther deseja que esse seja o legado do Sekai Taikai. Porém, o Gunther interrompe dizendo que o torneio foi cancelado. Não há alternativas e não há escolha melhor do que essa. E realmente, é o que eu venho dizendo pra vocês, o mais sensato, se fosse na vida real, vamos ignorar que Cobra Kai é também uma ficção, apesar de ser uma série bem pé no chão e tal, mas se fosse na vida real, o ideal seria esse evento ser cancelado, talvez pra sempre, nunca mais existir, porque literalmente um adolescente acabou de morrer no meio do tatame, sendo televisionado pro mundo inteiro. O sensato é desligar esse evento, é cancelar. Mas enfim, aí estamos em Cobra Kai e isso não existe. Cala a boca, bafo de pica! Porém, o Silver disse que existe uma oportunidade e que eles não devem fugir da tempestade, e sim ir em direção a ela. Ele pede para o Gunther recuperar o torneio e torná-lo ainda maior. E como eu disse anteriormente, o Silver tá nem aí pra morte do Kon, né, cara? Ele simplesmente disse pro Gunther que a morte do Kon foi um acidente com um objeto estranho fora do mapa, né? E com isso, o Gunther disse que a equipe de PR dele vai adorar esse momento. Ele disse que o Silver é um ótimo negociador. Então o Gunther admite que o fim do Sekai Taikai seria devastador e que ninguém quer o fim do torneio. Então o Gunther disse
diz que eles têm que aceitar que um competidor morreu e que eles precisam honrar o Kon e não enterrar sua memória. E com isso, o Silver simplesmente disse que a última imagem que ficou do Sekai Taikai para o mundo inteiro, porque novamente aquele momento foi televisionado para todo mundo, não foi o ideal, né? Um adolescente sangrando, morrendo ao vivo, não foi o ideal e eles querem mudar. Sendo que o Gunter, né, ele chegou pro Terry Silver e disse que só iria continuar o Sekai Taikai se todos os senseis de todos os dojos concordassem. E como a gente viu no final do novo teaser trailer, né, que a Netflix divulgou oficialmente, todos os senseis concordaram, porque o Gunter disse isso lá no final do teaser. Então, cara, o Daniel concordou com isso aí, rapaz. Porém, corta e temos novamente a cena da Coreia com a Sensei Kim dizendo pro Chris que o torneio irá retornar se todos concordarem. O que é meio estranho, né, porque literalmente na cena anterior foi a conversa do Terry Silver com o Gunter para ver se o Sekai Taikai iria continuar. E já na cena seguinte, todo mundo já sabe que o negócio vai continuar. Parece que não teve meio que um intervalo de tempo, sabe, entre uma cena e outra, ou então se passaram alguns dias ou meses, não sei. Mas fato é que todos os senseis já sabem que o Sekai Taikai irá continuar. Chegou na caixa de e-mail de todo mundo lá, da Sensei Kim, do Daniel, do Johnny, do Wolf, todo mundo já sabe. Então a Sensei Kim, ela disse que eles podem discutir e tomar uma decisão depois. Ou seja, parece que a Sensei Kim é outra que também está disposta a retornar com o Sekai Taikai, apesar de um de seus alunos ter batido as botas, né? O que pra mim é muito estranho, né? Porque se tem um dojo que deveria recusar esse convite de retornar pro Sekai Taikai, é justamente o Cobra Kai Coreia. É justamente o Chris, a Sensei Kim, porque eles se sentem culpados pelo que aconteceu. E do nada eles vão retornar pro negócio lá, que teve a tragédia, gente. Só que aí chega o mestre Kim Sang-young e simplesmente disse que o dojo Cobra Kai Coreia foi humilhado e que eles irão retornar ao Sekai Taikai. E o mestre Kim complementa dizendo que eles pegaram um de seus alunos e agora é hora deles pegarem um deles. Ou seja, parece que o mestre Kim Sang-young, ele quer vingança pelo que fizeram com o Kon lá no Sekai Taikai, naquela cena trágica. É o famoso olho por olho, dente por dente, cara. E aí, meu amigo, olha, isso vai colocar um temperozinho a mais nessa parte 3. Tem gente aí querendo mais sangue. E eu já avisei a vocês sobre isso, né? Cuidado com o mestre Kim Sang-young, porque ele pode ser um destaque ainda maior na parte 3, né? Porque além da relação que ele teve com o Sato no passado, que foi estabelecido nessa parte 2, pode ser que o mestre Kim compareça presencialmente ao evento do Sekai Taikai em São Francisco. E talvez o Daniel obtenha algumas respostas sobre o passado do Miyagi com o mestre Kim. Sendo que algumas semanas atrás, né, pra quem acompanha o Geek aqui no canal, sabe que eu fiz um vídeo somente sobre o tema do mestre Kim Sang-young e a possibilidade dele ser o grande vilão, o grande antagonista dessa parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. Não seria nem o Silver e nem o Chris, e sim o mestre Kim Sang-young, e aqui a gente tem um dos motivos, né? O cara simplesmente disse que ele quer vingança, ele quer um deles, sabe? Já que aniquilaram o Kon, ele quer um dos outros agora. Gente, cuidado com o mestre Kim Sang-young, tá? Que acaba o vídeo de vazamento. A gente não tem mais nenhum minuto e eu quero que vocês comentem embaixo o que vocês acharam desses 6 minutos iniciais. Gostaram? Não gostaram? Hype? Não é hype? Comentem embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!